privilégio a gente poder estar aqui hoje reunidos para essa comunhão preciosa, para louvar, adorar. Partimos o pão em memória do Senhor e agora também temos comunhão na palavra. E a gente, continuando, né, aquilo que o Senhor já tem trazido para nós, semana após semana, e Ele tem nos dado esse privilégio da gente poder parar e considerar alguns pontos a respeito dos evangelhos. E vendo isso de uma maneira harmônica, como é vista, né, pelo Senhor. E tudo tem uma grandeza que a gente não consegue imaginar. Talvez algumas passagens nós já conhecemos há muito tempo e passamos por cima, né? Já conhecemos, nós já sabemos. Mas o Senhor está nos dando a honra de podermos parar e considerar um detalhezinho por vez. Amém? E nós vimos na comunhão anterior que nós entramos agora, irmãos, num momento do Senhor que Ele tem um título grande aqui que eu coloquei para cima, tá? Que é o estabelecimento do reino e seus falsos componentes. Certo? Até enquanto nós estamos em Mateus 5, 6 e 7, tudo ali celestial, tudo ali a perfeição. Porque na verdade, ali estava manifestando o quê? A realidade do reino de Deus, a realidade do reino dos céus. Mas chega um momento que o Senhor desce um monte, e ali encontram situações. Ele encontra dificuldades, encontra ali, logo de imediato, encontra uma pessoa leprosa, e encontra uma pessoa endemoniada. Então, na verdade, ele nos traz para a vida real nossa. Então, nós temos ali um modelo, nós temos ali a visão do que o Senhor, do que é a realidade da vida do povo do reino. A vida que está em nós, a vida do Senhor que Ele colocou em nós, é Mateus 5, 6 e 7. Mas o desafio agora é nós vivermos essa vida tão elevada, descendo o monte, e agora nesse momento em especial. Então, hoje, na semana anterior, o irmão Zé Luiz já abriu para nós a parábola do semeador, que é extremamente importante. Não acredito que tenhamos esgotado, porque nós não conseguimos esgotar esses temas, né? Mas nós conseguimos realmente desfrutar e foi muito bom, né, a gente ter essa impressão do que é isso mesmo. Então a porção da palavra que nós vamos ter comunhão hoje está justamente em Mateus, do capítulo 13, do 24 ao 30 e depois do 36 ao 43. Vamos dar uma lida então juntos, irmãos? Mateus 13, 24 a 30. Mateus 13. Amém. É a parábola. Eu coloquei aqui a parábola do trigo e do joio, tá? Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo.
Deixai-os crescer até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? É uma parábola, assim, bem, vamos dizer, meio autoexplicativa, né? Não demanda muita... Mas a gente vai ter comunhão em cima disso aqui, amém, irmãos? Então, vamos lá. Então, algumas observações, né? Eu me baseei nessa comunhão, um pouco nas notas do irmão Witness Lee, mas também ouvi um pouco Subirá, Luciano Subirá, um pouco do Nicodemos, algumas pessoas que são hoje para nós referência também em termos de comunhão na palavra, né? Então, são alguns irmãos, até o pastor Hernandes também. É bom a gente ouvir esses irmãos, eles têm muito que passar para a gente também, tá? Então, só trazendo para nós um pouco da situação onde o Senhor estava no momento que isso aconteceu, né? Então, quando foi para o Senhor revelar, aqui já estamos na apresentação ali, dá até para ler. Para revelar os mistérios da realidade do reino dos céus, em Mateus 5, 6 e 7, o Senhor Jesus ele fez numa elevada montanha. Foi num monte. Foi num lugar elevado. Próximo a Jerusalém. Demonstrando a natureza elevada e completamente celestial do reino de Deus. Então, para revelar isso que está no coração de Deus, para revelar o seu reino, né? Como é a natureza do povo do reino, então o Senhor ele foi a um alto monte. Agora, para revelar a questão da aparência do reino dos céus, porque hoje, irmãos, existe uma realidade, existe uma natureza interior, mas existe hoje a questão da aparência do reino. Como se vê o reino de Deus hoje? Como ele é percebido? Então, para revelar a aparência do reino dos céus, ele saiu da sua casa. Podemos ver o primeiro versículo que nós lemos aqui, né? Na verdade, não é o primeiro versículo, tá, irmãos? É bem aqui, no capítulo 13, no versículo 1, logo no início. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Então aqui, nós vimos que, com relação à revelação das coisas elevadas do reino, o Senhor foi no monte, próximo a Jerusalém, em lugar elevado, foi ali que ele trouxe essa visão maravilhosa. Mas aqui, no capítulo 13, tem um detalhe: ele saiu de casa. Isso é significativo, irmãos, porque, olhando o contexto aqui de Mateus, nós percebemos que ali, anteriormente, a questão da rejeição à pessoa do Senhor chegou ao ponto máximo. A nação que deveria receber o Senhor, que deveria se alegrar em ter ali o Messias, e receber o ungido do Senhor, eles rejeitaram o Senhor. Chegaram ao ponto, como vimos anteriormente, de dizer que ele fazia as obras pelo espírito de Belzebu, maioral dos demônios. Então, meus irmãos, nesse momento de rejeição extrema, o que o Senhor fez? Saiu de casa. Ele deixou de focar a casa de Israel. Ele deixou momentaneamente. Ele se voltou. Agora, irmãos, é isso que está a nossa salvação. Porque pela rejeição dos judeus,
Por a rejeição da nação de Israel, o Senhor se voltou para onde? Ele desceu. Qual o caminho que ele desceu? Ele desceu a parte mais baixa. Qual é a parte mais baixa que existe? O nível do mar. Do ponto mais alto ele desceu. Ele foi para o nível do mar. Ali, na praia, aqui ele vai começar a falar das suas parábolas. Ele fala por meio de parábolas. Tá certo? Então, para revelar isso, o Senhor vai transmitir para nós. Então, isso é o contexto do que nós estamos vendo agora. Tá? Eu já comentei essa parte aqui, né? E nesse quadro, onde ele desce e as multidões, veja, o Senhor agora não apenas é o Salvador de uma nação específica, o Senhor agora, Ele é o Salvador de todas as nações. Sempre foi esse é o desejo do Senhor. Foi por isso que Ele veio. Agora, irmãos, e acontece o detalhe ali, aquela multidão toda, Ele foi para dentro de um barco. Onde nós queremos estar, irmãos? Lá na multidão ou no barco? Então aqui nós vamos ver que existe uma diferença de a gente pode estar olhando e falar, uau, agora Senhor, agora vai, né? Quanta gente, que multidão. Mas ele se dirigiu para um barco. E lá naquele barco só estavam as pessoas mais próximas do Senhor. Amém? Então vamos continuar. Então o rei fala às multidões por meio de parábolas. A parábola ela deriva do grego parabole. É uma narrativa curta, né? É uma narração alegórica, uma história, com o objetivo de transmitir uma lição de sabedoria. Então, basicamente, é o que é uma parábola. E por que o Senhor falava por meio de parábolas? Por que o Senhor se dirigia ao povo dessa maneira? Então, um dos motivos está aqui nessa frase que eu coloquei aqui embaixo. O coração do povo, esse povo que rejeitou o Senhor, tornou-se gordo. Já pensou, irmãos? Um coração gordo, coração cheio, sabe tudo, tem muito conhecimento, tem muita espiritualidade, né? Então, o coração desse povo tornou-se gordo. Tinha um coração endurecido. Estavam orgulhosos de possuírem algum conhecimento. É o maior perigo, irmãos, que nós podemos cair, é nos orgulharmos do conhecimento que nós temos. E esse coração vai ficando gordo, fica um coração endurecido. Por possuir algum conhecimento. Os seus olhos viam, mas não perceberam. Ouviam, porém não entenderam. Conforme está ali em Mateus capítulo 13, do 10 ao 15. E também revelado em Isaías capítulo 6, versículo 9 a 10. Então há um mistério aqui, irmãos. Por que o Senhor não falava claramente a mensagem? Por que ele utilizou parábolas? Ele usou pequenas histórias para poder revelar. Porque essas palavras não iriam cansar aqueles que têm um coração gordo, que têm um coração cheio. Sua pessoa está cheia de conhecimento, cheio de razões, esse coração não é alcançado. Por isso, uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer é esvaziar. No início da constituição do reino dos céus, ali onde o Senhor fala da natureza do povo do reino, o Senhor fala a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres, ou humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Amém? Bem-aventurados os pobres de espírito,
porque deles é o reino de Deus. Então, irmãos, aqui é para a gente meditar um pouco a respeito do porquê o Senhor utilizou-se muito de parábolas, certo? E a princípio ele já apresentou a parábola da semeadura, né? E agora ele entra na questão da parábola dos... Vamos dar uma olhada no capítulo 13, 10 a 15, só para reforçar o que a gente acabou de falar aqui, né? Versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros, amém, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é concedido. Pois o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. Em algumas versões, esse coração está cordo. Está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Vamos declarar juntos o 16, irmãos? Diante. Bem-aventurados, porém os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Aí ele vai falar da parábola do semeador. Então deu para a gente compreender um pouquinho, irmãos, o porquê do Senhor falar em parábolas. E que nós somos muito bem-aventurados, né? Amém. Eu vou ler um texto aqui, irmãos, que está aqui em cima, de Efésios capítulo 1, versículo 16 e 18. Irmãos, o Senhor fala por parábolas ainda ou não? Ele fala. Ele fala. A palavra de Deus, embora em muitas coisas sejam muito claras, mas muitas coisas nós não conseguimos entender. Muitas pessoas leem a palavra de Deus, felizmente leem a palavra, mas infelizmente não compreendem a palavra. Porque muitas vezes ela está com a alegoria, ela traz alguma coisa, uma mensagem. E nós precisamos, para que possamos entender as coisas do Senhor, nós precisamos estar naquele barquinho, irmãos. Nós precisamos estar próximos do Senhor. Nós precisamos buscar um relacionamento com o Senhor. Nós precisamos dessa experiência que Paulo orava aqui. Efésios capítulo 1, versículo 16 a 18. É assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo tinha uma oração. Ele orava pelos irmãos da igreja em Éfeso. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amém? Então Paulo tinha uma oração, ele orava com muito fervor, para que esse deve ser também a nossa oração, para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Amém? Então, irmãos, hoje mesmo nós
Oh, que bom, né? Estamos no Novo Testamento. Nós estamos hoje na vida da igreja. Nós estamos hoje desfrutando, né, de palavras maravilhosas. Mas, irmãos, se nós não estivermos no Espírito, se nós não entrarmos nesse Espírito, nós não desfrutarmos desse Espírito de sabedoria e de revelação, nós não conseguimos, ficamos como nós não entendemos o que o Senhor queria dizer, né? Então eu louvo o Senhor por isso. Então os discípulos que estão na intimidade do Senhor, naquele barco que representa a igreja, eram bem-aventurados. Eles eram felizes, porque eles ouviam e compreendiam. Eles entendiam o que o Senhor estava falando, né? Que bênção, irmãos, é ver e ouvir os mistérios do reino. Amém? Então o melhor que é ver, eu vou reforçar isso aqui, é ver, é ouvir e praticar. Amém? Ver, ouvir, compreender e praticar essas coisas, amém? Então chegamos à parábola agora, que é a segunda parábola do trigo e do joio. Tá? A parte que nós vamos desfrutar. Vamos ler então o versículo 36 a 43 agora, irmãos, para nós, aqui é a parte que o Senhor interpreta, ele vai mais à frente, né? Como depois que foram despedidas as multidões, do 36, né? Do 36 até o versículo 43. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele e os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. Os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui, agora na intimidade, o Senhor trouxe para eles mais esclarecimento a respeito dessa parábola. Quem foi que semeou essa mensagem? Acho que era para ser para o Suzuki falar, né? Meu irmão que entende de agronomia. Eu pouco, quase nada, né? Entendo a respeito de botânica, de agronomia, dessa ciência fabulosa que é, né? Mas a gente sabe muito bem o que é uma erva daninha, que é ter uma erva daninha no campo, prejudicando, né, a agricultura. E aqui o Senhor disse que no momento que eles não estavam atendendo, em atenção, veio o inimigo e semeou uma semente estranha. Mas não era uma semente tão estranha, porque ela era meio parecida. É interessante isso, né? Ela não era uma semente, podia ser uma coisa meio exótica, né? Podia ser um girassol. Por que o inimigo não plantou lá um girassol no meio do trigo, né? Seria fácil de perceber, não é mesmo? Mas ele semeou o joio, uma erva daninha, muito parecida com trigo. Muito, muito. Nós que somos leigos, se a gente for numa plantação de trigo e olhar assim, acho que a gente não vai saber a diferença. Né? É difícil saber a diferença. Então o que é o joio? O joio é uma espécie de planta com talo rígido, parecido com o trigo,
que pode crescer até 1 metro de altura. Imagina, 1 metro dá isso aqui, né? Ele cresce bem. Eu não sei a altura do trigo, quanto é mais ou menos, mas o joio ele cresce bastante. Acho que eu estou 1 metro, acho que é mais ou menos isso aqui. Ó. É. O nome científico dele é Lolium temulentum. O joio é considerado uma erva daninha. Na fase jovem, as suas plantas são bastante semelhantes. As duas plantas são bastante semelhantes. A diferença se torna mais evidente quando alcançam a fase adulta. O vegetal floresce de espiga e tem grão de cor puxando para a violeta, rosada. Em alguns locais, inclusive, é chamado de falso trigo, devido à proximidade das duas plantas. Vou mostrar aqui. Acho que dá para ter uma impressão mais ou menos, né, irmãos? Dá para ver mais ou menos. Eu tinha curiosidade, eu nunca tinha visto essas duas plantas, né? Como elas são semelhantes, a olho assim, né? Olhando assim, tem muita semelhança mesmo, né? Aqui nós temos o trigo e ali nós temos o joio, certo? E o Senhor, com muita sabedoria, orientou que não se extraísse o joio quando ele está em momento jovem, porque o Senhor explica por quê, né? Porque ao tentar tirar o joio, você pode tirar também o trigo. E o Senhor, com muita sabedoria, ele espera que com o passar do tempo, os frutos vão se manifestar. Então o Senhor, ele é longânimo. A palavra diz que ele é longânimo, ele não deseja que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento. Então o Senhor é muito longânimo. O Senhor é muito longânimo. O Senhor tem muita paciência, irmãos, para guardar até o dia da consumação do século, até o final dos tempos, né? Amém? Boa figurinha, né, irmãos? Dá para ter uma noção, né, do que é. Amém. O trigo são os filhos do reino, os crentes regenerados com a vida divina. Se você que busca Deus, você que tem tido apreço pelas coisas de Deus, às vezes a gente pode perguntar, será que eu sou trigo ou será que eu sou joio? Não vem? Tem pessoas que podem estar com essa dúvida. Será que eu sou trigo? Será que eu sou joio? Se nós temos alguma dúvida, irmãos, é importante nós termos clareza a respeito da nossa origem. O trigo são os filhos do reino. Os crentes, as pessoas cristãs, regenerados, os que nasceram de novo, nós recebemos a vida divina. Amém? Então, irmãos, o joio simplesmente são os filhos do maligno. Joio é filho do maligno. Como o Senhor tratava os fariseus, o Senhor dizia para eles, raça de víboras, filhos do diabo, nação perversa, não é mesmo? Então, irmãos, nós precisamos, primeiramente, para saber se nós estamos em qual categoria, nós precisamos nos conhecer, converter ao Senhor, receber esse evangelho maravilhoso, tomar posse dessa salvação maravilhosa que Ele deu para nós, irmãos. Amém? É só isso que Ele pede para nós. Se arrependa. Arrependa-se. Nós temos que nos arrepender, nos voltar para o Senhor. Crer que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, irmãos. Eu preciso crer nisso. E eu confesso com a minha boca que Jesus, Ele é o Senhor. Jesus é o meu Senhor. E a palavra de Deus diz que, baseado com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Para que nós possamos ser salvos, experimentarmos isso e sermos o trigo. Amém? Então, se tem dúvida, não deixe para amanhã. Hoje mesmo, irmãos, vamos voltar. Pessoas que ouviram essa mensagem,
hoje mesmo, se volte para o Senhor, se arrependa e busque realmente crer nessa salvação que o Senhor preparou para nós, que Ele morreu voluntariamente por nós, no nosso lugar, sem merecer, derramou o seu sangue e cumpriu a justiça de Deus, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E por meio da ressurreição de Deus nós temos a vitória. Amém? Oh, Senhor Jesus. Então, no estágio inicial, ambos são muito parecidos, né? Porém, com o crescimento e vinda dos frutos, nota-se que os frutos do joio se tornam de cor preta. Eles estão meio violeta, depois se tornam preto. Nada bom para se comer. E os frutos do trigo são amarelados, excelente e bom para alimento. Os filhos do reino são genuínos filhos de Deus, que foram regenerados e têm a vida divina neles. Os filhos do maligno são os falsos. Você sabia que você pode ser um falso crente? Já pensou, irmãos? Tem uma aparência. Algumas pessoas se convertem porque acham bacana a aparência daquele povo. O povo bonito, né? O povo carrega a Bíblia. É um povo bonito, um povo alegre. Eu gosto deles. Eu quero estar junto deles. Aí está o perigo. Tá? Você se tornar alguém que está vivendo numa atmosfera boa, gostosa, mas o seu coração ainda não se converteu ao Senhor. Você ainda não experimentou a sua regeneração. Você ainda não nasceu de novo. Certo? Então a primeira coisa que nós temos que nos apegar. Eu nasci no lar cristão. Já estou salvo. Calma. A salvação de Deus é para nós e para nossa casa. Mas a experiência com o Senhor é individual. Cada um precisa ter a sua. Cada um tem que ter a sua experiência de arrependimento e tem que ter a sua experiência de regeneração. De nascer de novo. Ter uma nova vida com Cristo. Amém? Então, irmãos, é sério o que eu estou falando. Não é brincadeira, não. É sério. Há pessoas que procuram religião. Procuram meramente uma coisa que tem uma boa aparência. Tem uma coisa que passa uma imagem bonita. Certo? Cuidado com isso. Porque existem muitas filosofias, existem muitas religiões, existem muitas coisas. Mas para que nós sejamos salvos, para que nós sejamos o trigo, nós precisamos ter uma experiência real com o Senhor. Amém? Senhor Jesus. Então, os servos do rei iam arrancar o joio, mas o rei permite que o joio cresça com o trigo até a colheita. Isso significa que o Senhor permite que falsos crentes, falsas pessoas, permaneçam entre os genuínos. Se quiser tirar essa caixa aqui, ó, tá à frente aqui, acho que ela está dando. Significa que o Senhor permite que falsos crentes permaneçam entre os genuínos. Para que, se tentar retirar os falsos, não sejam retirados também os filhos do reino. Ele os deixa crescer juntos até a consumação ou manifestação do reino. Então, não queremos ninguém nessa situação, tá? Não queremos ninguém nessa situação. Que a gente possa, de fato, desfrutar, ser um trigo, ser um crente regenerado, que tem a vida de Deus. Tá? Eu vou só usar mais um exemplo aqui, irmãos. Ilustrar só alguns exemplos. Que existem teses, tá? Existem várias teses. Tese que isso, como o senhor fala aqui a respeito de que questão dos falsos, eles são no mundo. Mas, infelizmente, irmãos, essa falsidade também pode vir para o meio nosso. Um dos exemplos, o próprio Senhor viveu. Irmãos, vocês acham que o Senhor não sabia que Judas era
terrível, que ele era Está aqui, né? Experiência de Judas Iscariotes. Vamos ler João capítulo 12, 4 a 6? Vamos ler juntos? Acho que eu não registrei aqui, né? João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 4 a 6. Então, naquela experiência que nós vimos recentemente aqui, a experiência lá em Betânia, e onde houve aquela mulher que derramou o nardo puro, aquele perfume caríssimo, né? Aqui, Judas teve uma reação aqui, né? Que diz aqui, do versículo 4. Ah, não, 4 a 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, olha aí, irmãos, entre os discípulos do Senhor, entre aqueles que viviam na intimidade do Senhor, entre aqueles que estavam ali no barco, tinha alguém ali diferente, uma pessoa esquisita, né? Ele estava ali, ele estava para traí-lo, ele estava ali para trair o Senhor. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque estivesse cuidando dos pobres, tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Amém? Então o Senhor, ele já estava vivendo essa experiência ali entre os seus próprios discípulos. Tinha um ali. E por que foi dado logo para ele, foi dada a bolsa para ele cuidar das questões financeiras ali? Não é intrigante isso, irmãos? Ele podia cuidar de qualquer coisa, mas um cara desonesto entregou a bolsa na mão dele, para ele roubar mesmo. E ele vendeu o nosso Senhor por 30 moedas de prata. Ele entregou o nosso Senhor. Tá? Então, já finalizando já, irmãos, também isso Paulo relata também em Gálatas capítulo 2, versículo 4. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar. Acho que eu escrevi errado. Acho que é espreitar, acho que é a palavra, né? Eu coloquei espionar aqui, não sei se é o corretor de texto que fez. Para espreitar, para prejudicar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Então aqui fala a respeito de que haviam entre os cristãos, os crentes das igrejas da Galácia, havia ali falsos irmãos. Certo? Falsos irmãos. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos de rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Certo? É perigo, irmão. Tá certo? Então, nós não vamos agora aqui, irmãos, usar um que eu vi nessa semana, né? Não vamos agora dizer assim: aquela irmã tem uma cara de joio, eu acho que ela é joio. Irmãos, isso é um maior perigo, a gente começar a se basear na aparência de cada irmão ou cada irmã e dizer: esse é joio. Só naquele dia, só na manifestação do reino de Deus, do reino dos céus, é que realmente haverá manifestação. Pelos frutos, né? O Senhor diz: pelos frutos conhecereis as suas obras. Amém? Eu acho que... tem mais um cara aqui famoso também. Então, já estamos lendo, vamos mais um aqui. Alexandre Latoeiro, olha o camarada, ó. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras.
Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me vestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Desculpa, irmãos, eu só usei o Alexandre Latour. Não sei se ele era um falso irmão, tá? Ele poderia ser um irmão verdadeiro que estava ainda causando problema para o apóstolo. Mas é só isso, irmãos. Eu quero concluir aqui a mensagem dessa forma, tá? Então, tem um tempo bom para os irmãos que quiserem compartilhar algo, tá? Poder considerar. Vamos aproveitar esse momento agora para a gente considerar um pouco a respeito dessa passagem, tá bom? Entrego a reunião para os irmãos aí. Muito obrigado. Amém.